Nos nossos dias, há muita gente que pauta a sua vida pelas opiniões e tendências dadas e vividas por outras pessoas conhecidas como influencers. Quem são os heróis? Os influencers que admiramos hoje em dia. Quem nos impressiona ao ponto de desejarmos ser, ter, fazer como eles, estar com eles. Que critérios seguimos para tal admiração? Olhe para o livro de Deus e os exemplos que lá encontro nada têm a ver com os critérios do mundo que nos rodeia. E um dos grandes exemplos disto é a história de Davi. Por que será que Deus escolheu Davi de uma maneira tão específica? Afinal, o que levou Deus a escolher Maria entre todas as virgens de Israel para ser a mãe do Salvador? Já tinhas feito esta pergunta, mas talvez seria mais correto fazê-la de uma outra maneira. Que tipo de pessoas são escolhidas por Deus para serem exemplo em nossos dias? A resposta está naquilo que Paulo disse ao escrever à igreja na cidade de Corinto, lá no primeira carta, no capítulo 1, versículo 26 até 29. Diz que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias e escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes deste mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Há uma outra versão bíblica que diz assim, em relação a estes versículos: Deus escolheu as coisas insignificantes e os joões ninguém do mundo para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus pensa de uma maneira diferente da nossa. Ele pega naqueles que parecem nada para transformá-los em exemplos e em modelos a seguir, apesar das suas imperfeições humanas. Foi o caso de Davi. Davi vivia em Belém de Judá. Era o mais novo de 8 rapazes. Os seus irmãos eram soldados do rei Saul. A nação estava a ser governada pelo homem que tinham escolhido com o consentimento divino. E por um tempo, Saul fez bem ao povo. Mas depois, o poder, o estatuto, a riqueza que o rodeava, tornou-o arrogante, orgulhoso, ele que fora tímido e humilde. Havia um mal-estar generalizado no país e até o profeta Samuel, com quem Deus se comunicava, parecia não entender muito bem que solução haveria para o descalabro do reinado de Saul. Enquanto isso, Davi estava no campo guardando os rebanhos de seu pai. Ele é o mais novo da família, não tem idade para ser soldado e alguém tem que fazer este trabalho ingrato e solitário. O rapaz passa os dias cuidando das ovelhas, curando as que estão doentes, protegendo as que são atacadas por feras, distraindo-se com a sua lira, onde dedilha canções de louvor a Deus, atirando pedras ao alvo, ao ponto de ficar exímio nessa prática. O moço sabe muito pouco do que se passa no país, das atitudes incoerentes do rei, não está em casa para ouvir os relatos dos irmãos quando vem à casa de licença, e um dia Deus fala ao profeta Samuel e diz-lhe que ele tem que ir a Belém, a casa de um homem chamado Jessé, o pai de Davi, e entre os seus filhos ungir o próximo rei. Samuel ainda argumenta com Deus, pois se o rei tivesse conhecimento disso, poderia condená-lo por traição. E a palavra do Senhor foi muito específica. O Senhor disse: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. É muito interessante a expressão que Deus usa, me provi, ou já escolhi um rei para mim. Tens que ouvir o próximo áudio para saber mais da história. Até para a semana, se Deus quiser.